há sempre aqui um momento. Ora, bom dia. Penso que estaremos uma vez mais aqui numa conversa, destas conversas promovidas pela Porto de Ideias. Eu vou só verificar que, de facto, na página de Facebook, porque há aqui sempre um delay entre este arranque, mas sim, já cá estamos. Portanto, é verdade, estamos online e, portanto, estamos uma vez mais neste mundo que hoje nos obriga a estar confinados em casa, mas a tentar trabalhar. Eu tenho hoje comigo o grato prazer de ter o Pedro Pimentel, diretor-geral da Centro Marca, o Pedro Teixeira, diretor-geral da Continental Pneus Portugal, e o Vítor Hugo Gonçalves, CEO da Água Monchique. Aos três, desde já, o meu agradecimento por estarmos aqui, eu ia dizer num dia de trabalho, mas é uma manhã de trabalho. Todos nós estamos a trabalhar de uma certa maneira em locais diferentes. Aquilo que nós combinamos foi que haveria uma mensagem inicial e, portanto, é por aí que vamos começar. A ordem alfabética, que é a melhor forma protocolar de resolver estas questões, leva a que seja a primeira intervenção do Pedro Pimentel. Pedro, o micro é teu. Obrigado. Espero que me estejam a ouvir bem. Obrigado ao Carlos pelo convite, ao Pedro e ao Vítor Hugo, por estamos aqui os quatro nesta conversa. Como o Carlos estava a dizer, realmente isto tem sido um período interessante. Eu, no dia 12 de março, quando eu trabalho em Lisboa, estou a viver no Porto, estou no Porto neste momento, e quando eu, no dia 12 de março, regressei de Lisboa e decidi que tínhamos que fazer o lockdown da Centro Marca e que iríamos passar para teletrabalho, fiz uma viagem em Lisboa-Porto, 300 e tal quilómetros, como vocês sabem, a pensar como iria ocupar o meu tempo nestes dias que se adivinhavam mais ou menos calmos e de pouco que fazer. Pensei na minha lista de livros que tinha para ler, nas coisas que andava para fazer, e confesso que nem a porcaria de um armário ainda consegui arrumar desde que cheguei a casa, porque tem sido basicamente um mundo de trabalho diferente, com muitas regras diferentes na forma como trabalhamos. É muito habitual receber chamadas às 7h30 da manhã ou às 11 da noite sem sequer um pedido de desculpa, porque as pessoas esqueceram-se basicamente que são horários de trabalho, e todos nós estamos a fazer isso. Ontem acordei de manhã a pensar que era sábado, não me perguntem porquê, mas é um bocadinho esta desorientação que eu acho que está a criar-se com este confinamento, para quem está em confinamento, mas que está a gerar muita confusão em termos daquilo que é a nossa forma de viver. Tenho escrito algumas coisas, falado em muitos órgãos de comunicação social, mas também lido muitas coisas, e há aqui ainda muita espuma que eu acho que falta baixar, a poeira falta baixar para nós percebermos o que é que isto hoje representa daquilo que vai ser o nosso futuro. Acho que estamos todos a falar muito de coisas que estamos a fazer hoje como se fosse o futuro, quando aquilo que nós estamos em basicamente numa situação de exceção e a viver uma situação de exceção. Eu tenho 54 anos e juro que nunca pensei que nós, na minha vida, tivéssemos que passar por uma situação deste género. Achei que era uma coisa que é uma ficção científica, basicamente, e acho que isto está a trazer algumas questões práticas. No mundo que nós vivemos, ou que eu vivo mais, que é o mundo das marcas, também no fundo o do Pedro e o do Vítor Hugo, que são em formas diferentes, mas é basicamente este mesmo mundo. Nós estamos a viver hoje um momento muito complexo, e complexo por duas razões práticas. Complexo porque nós, de um dia para o outro, e claramente de um dia para o outro, cidadãos e empresas fomos confrontados com uma realidade que, por muitas preparações prévias que tivéssemos feito, acredito que muito poucos de nós tivessem a percepção clara de qual era a onda que estava a chegar. Isto foi um bocadinho aquela história do tsunami, faz muito sentido falar aqui, porque via-se uma onda curtinha ao longe, mas quando ela chegou foi muito mais ampla do que se fez, e essa onda teve um impacto muito grande em termos do nosso mercado e da forma como as nossas empresas trabalham. Na nossa área, como é um bocadinho a área do Vítor, são áreas em que quem está no exterior tem alguma percepção de que são áreas ganhadoras neste período, e áreas ganhadoras porque são das poucas que estão a funcionar, são das poucas que nesta fase têm uma clara percepção pela parte das pessoas que são necessárias, prioritárias, e como tal isso gera muito algures, não é? Toda a gente fala dos papel higiênico, de que uma Renova vai comprar o mundo a seguir a isto, ou que a água hoje é um bem essencial para toda a gente, e que apesar da nossa água de torneira ser fantástica, toda a gente, apesar disso, continua muito bem a optar pela água
de boa, excelente qualidade que nós vamos ter das diferentes pontos deste país. O que há aqui de muito engano é que tudo isto que nós estamos a viver, além de efêmero, tem uma situação muito curiosa. Nós tivemos em Portugal um período, vou-lhe chamar de compra histérica, ou de compra acelerada, ou de como quisermos falar, foi um período de pouco mais de 2 semanas. E esse período gerou realmente alguma tensão nas pessoas, uma certa ansiedade sobre perceber se sim ou não iriam ter amanhã aquilo que precisavam ter em casa, mas esse período foi muitíssimo mais curto daquilo que se verificou na generalidade dos nossos países aqui próximo de nós, Espanha, França, Reino Unido. E isso teve, digamos, 2 consequências ou 2 razões para ser. Por um lado, eu acho que nós demos aqui em Portugal uma boa resposta, e acho que as empresas deram uma boa resposta àquilo que foram esta pressão inicial e a capacidade de colocar, pelo menos a ideia nas pessoas, de que mesmo havendo falhas neste ou naquele momento nas prateleiras, isso era uma falha momentânea, uma falha de reposição, não era a escassez de produto que estava em causa, e as pessoas perceberam isso, e perceberam rapidamente, e o ciclo de compra muito rapidamente voltou a uma coisa muito mais calma a partir do dia 22, 23 de março. Claramente as coisas tiveram outro rumo, não para todos os produtos, não para todas as situações, mas claramente de uma forma mais simples. E por outro lado, isto gerou do lado de toda a estrutura uma capacidade de dar resposta que, sou franco, num primeiro momento todos nós tememos que pudesse ser mais complexa e mais difícil. Claro que para isso há muita gente que não parou de trabalhar, para nós poder estar relativamente confortáveis aqui, o seu live stream de casa, em confinamento, há muita gente que anda lá fora todos os dias, e acho que neste momento, em termos de sociedade, começa a existir algo que se assemelha um bocadinho a uma perda de valores. Nós todos percebemos que o mundo tem que retomar, mas estamos todos com muito medo da retoma, enquanto cidadãos, enquanto empresas desejaríamos claramente que essa retoma fosse tão rápida quanto possível, mas começamos a ver no comportamento do cidadão, do consumidor, realidades muito distintas. Entre aqueles que claramente estão em casa à espera que isto passe e que estão relativamente confortáveis na sua situação, e aqueles que têm situações bastante mais complexas. Por isso, isto é assim um bocadinho uma pequena só entrada. Passava agora a palavra ao Vítor e ao Pedro, e depois logo voltaremos então. Obrigado, Pedro Pimentel. Na ordem, Pedro Teixeira. Bom, os teus bom dia. minutos. Bom dia da minha parte também. Em primeiro lugar, também agradecer ao Carlos e à Porto Ideias por este convite e por estar aqui neste fórum em conjunto com o Pedro Pimentel e com o Vítor. Para mim é um enorme prazer e pronto, e espero também poder trazer a minha opinião e a posição um pouco da Continental neste momento único que estamos a atravessar. E eu começaria um bocadinho também por aí, só esclarecer um pouco, porque a Continental, graças a Deus hoje em Portugal, é um grupo bastante extenso. Nós somos 7 empresas a operar em Portugal. E no tocante à Continental Pneus Portugal, que é a empresa que eu represento, só para esclarecer, nós somos a empresa do grupo responsável pela venda e distribuição dos pneus da marca Continental e todas as outras marcas que nós representamos nos vários segmentos de produto. Portanto, esse é o nosso objeto, é a venda e distribuição, portanto, todas as atividades de venda, de marketing, etc., ligados ao Grupo Continental em Portugal na área de pneus. Dito isto, como eu dizia, e o Pedro também já teve a oportunidade de mencionar, eu acho que nós estamos a atravessar um momento único e extraordinário das nossas vidas, e digo isto não numa perspectiva positiva, mas um pouco de negativa e de expectativa perante toda esta situação, que obrigou o mundo a mudar, obrigou os países a mudar, a forma como olham para as coisas, e naturalmente também as empresas e as pessoas, não é? nas suas atividades diárias. E uma das coisas interessantes no meio disto tudo é, de facto, a rapidez com que as coisas se alteram. Aquilo que há uns anos atrás um dirigente desportivo dizia com alguma piada que a verdade de hoje amanhã é mentira. Epá, isto nunca foi tão verdade como nos dias de hoje, não é? As coisas alteram-se a um ritmo brutal. E eu recordo-me, no caso concreto da nossa empresa, e a pessoa em causa não me vai levar a mal, mas foi o primeiro contacto que tivemos com esta situação.
porque também aí foi interessante notar a forma como as pessoas foram olhando de uma maneira bastante dinâmica para o que era isto do Covid e o que era o impacto que isto ia ter, não é? E desde as coisas estarem distantes lá na China, que não iam chegar e tal, e mais não sei o quê, até à realidade que hoje estamos todos confinados em casa, não é? E eu recordo-me, estava a dizer, que o primeiro contacto que nós tivemos real com essa situação foi em meados de fevereiro, quando um colega nosso, portanto, estando neste ambiente multinacional, nós temos bastantes reuniões internacionais, que as tínhamos presencialmente, hoje continuamos a ter, mas nestas plataformas do Skype, do Teams e tudo isto, não é? Mas então, dizia eu que tivemos um colega nosso que teve uma reunião em Milão, não é? E, portanto, isto esteve em Milão em meados de fevereiro. E damos por nós com ele a voltar para as nossas instalações, e nesse exato momento Milão fecha as portas, fica confinado, tudo fechado, etc. E nós, de repente, em meados de fevereiro, que aqui em Portugal ainda pouco se falava desta situação, ainda era uma coisa que estava um pouco longe, de repente nós tivemos um colega que teve estado 14 dias já fechado em casa, porque tinha estado na semana anterior em Milão. E, portanto, esta foi a primeira situação que tivemos em concreto. E a partir daí as coisas começaram de uma forma muito, muito rápida a termos que tomar decisões, a nos adaptarmos, e graças a Deus nós já na nossa empresa temos várias ferramentas, e esta questão do teletrabalho já é algo que nós tínhamos implementado com alguma flexibilidade para os nossos colaboradores, e portanto já tínhamos isto algum hábito, obviamente não na percentagem que hoje estamos a falar, mas foi quase de um dia para a noite em que nós passamos, se calhar numa semana, dizer às pessoas, ok, vamos dividir, e metade das pessoas vêm trabalhar esta semana para o escritório e as outras ficam em casa a trabalhar, e de repente na semana a seguir, passado para aí 24, 48 horas, já estávamos a dizer, vamos todos para casa, e começamos todos a trabalhar de casa, não é? Portanto, uma das situações fundamentais nesta altura é esta capacidade e agilidade que as empresas têm que ter para rapidamente tomarem as decisões necessárias e se irem modificando à medida que tudo isto vai avançando. E felizmente nós na Continental temos feito isto. Portanto, nós neste momento nós somos cerca de 50 colaboradores na Continental Pneus Portugal, estamos todos em casa a funcionar em teletrabalho, alguns com uma atividade bastante mais reduzida que outros, como devem imaginar os nossos vendedores, já, permitam uma expressão, já começam a subir pelas paredes, porque já não conseguem, por muito que queiram contactar, e estamos a fazê-lo, contactar os nossos clientes remotamente, sentem esta necessidade de ir para a rua e deste contacto humano que é tão normal e natural no nosso cotidiano. Por outro lado, todas as pessoas mais de back-office, essas continuam com bastante atividade. E eu subscrevo a 100% o que o Pedro disse. Eu acho que, de facto, quando nós nos demos, vou estar em casa os próximos 15 dias, os próximos um mês, nem sei bem, fantástico, vou ter tempo para fazer aquelas coisas todas que nunca fiz, finalmente vou arrumar aquele armário, a garagem vai ficar limpinha, eu acho que ainda não consegui fazer uma dessas coisas, e de facto as coisas, o maior esforço tem sido um bocadinho nesse sentido de todos nós tentarmos isolar o que é o aspecto profissional e o aspecto pessoal e tentar encontrar aqui algum equilíbrio, porque se depois, se nas nossas próprias vidas, nas nossas próprias casas, não somos só nós, não é? Temos também toda à nossa volta o resto da família que está, ou eventualmente poderá estar em situações similares, as coisas começam aqui a complicar-se, não é? E depois, em termos psicológicos, toda esta coisa, eu já disse isto uma série de vezes, nós estamos todos a viver o nosso Big Brother. Tanto falamos de Big Brother, estamos todos a viver o Big Brother. E temos as câmaras na mesma, não é? Exato. Com estas coisas, continuamos a ter as câmaras. Continuamos aqui todos. Enfim, não quero me prolongar demasiado, mas de facto eu ficaria com isto, que é de facto um momento único e extraordinário, e que nos obriga de facto a ter também posicionamentos e decisões também elas únicas e extraordinárias. Diferentes. Vítor Hugo, obrigado Pedro. Vítor Hugo,
passava-lhe a palavra. Bem, primeiro agradecer ao Carlos Furtado pelo convite que me fez e à Porto Ideias, obviamente, estende-se a toda a equipa da Porto Ideias. Agradecer aqui ao Pedro e aos Pedros a presença, é uma honra também partilhar este painel convosco. Eu iria começar por uma questão macro. Primeiro, evidentemente, estamos todos de acordo, isto é uma situação completamente extraordinária, impensável, quer dizer, quando festejamos a passagem do ano, quem é que adivinharia que 2020 iria ser um ano como está a ser, portanto, isto é algo impensável. Eu diria que nem os melhores economistas poderiam, que normalmente gostam de prever e projetar cenários deste tipo, porque realmente era impossível adivinhar. Se bem que já existiam indícios que vinham da China, que supostamente foram escondidos, mas não vamos entrar por aí porque não é o âmbito desta conversa. Primeiro, enaltecer aquilo que é o comportamento que acho dos portugueses perante esta epidemia, não obstante a estratégia que foi adotada pelo governo, bem ou má. Eu sou um bocadinho crítico deste confinamento tão exagerado, vou dizer assim, porque acho perigoso e acho, ao contrário do que o Pedro Pimentel falou, eu acho que o tsunami ainda não chegou. Acho que ainda chegou a primeira onda. Acho que a segunda onda vai ser mais forte, infelizmente. Não obstante, também quero passar uma mensagem de esperança, porque acho que irão existir oportunidades com essa segunda vaga, portanto, essa segunda maior vaga. Portanto, nem tudo está perdido e eu acredito que Portugal é um país inventivo e já mostramos isso na nossa história, portanto, iremos certamente ultrapassar. Mas acho que o comportamento dos portugueses tem sido um comportamento incrível, e acho que comparamos com outros países, salvo algumas exceções, não é? Salvo algumas exceções, tem sido incrível. O governo também se tem portado relativamente bem e eu não sou um particular apoiante deste governo, digo sem qualquer prurido, mas acho que tem na medida do possível, porque isto é tudo novo e estamos todos num cenário completamente novo e de difícil, a viver quase o dia-a-dia. Acho que o governo também tem tido um comportamento muito interessante. E depois algo que eu acho que é o mais interessante nisto tudo, que é, ao contrário do que o Pedro Pimentel disse, e discordo um bocadinho, a questão dos valores. Eu não sei se foi bem isto que disse, Pedro, depois corrija-me se eu estiver a interpretar erradamente. Eu acho que acho que os valores saem reforçados, irão sair reforçados desta pandemia. E isso vê-se, por exemplo, o valor que as pessoas, a sociedade civil dá às empresas privadas. Aquilo que se tem visto do comportamento da maioria das empresas, eu diria de 99% das empresas, é de uma solidariedade extrema. Eu acho que isto é de enaltecer a forma como os privados estão a participar nesta guerra. Tem sido algo que eu nem nas melhores previsões suspeitaria. Portanto, além disso, as empresas têm-se reinventado, como o Pedro Teixeira falou, nós estamos todos ainda em período de adaptação, portanto, ao teletrabalho, e acho que o mundo não vai ficar igual. Efetivamente, há aqui um AC e um DC, não é? Antes do corona e depois do corona. E acho que algumas coisas vão efetivamente ser positivas. Esta questão do teletrabalho, eu lembro muitas vezes, e o Pedro Pimentel sabe disto, quantas vezes temos que ir a Lisboa fazer reuniões com os gestores de categoria. Eu acho que isso agora se calhar vamos fazer reuniões por conferência, por Zoom ou por Skype ou o que seja, e portanto escusamos de perder o nosso tempo, entre aspas o nosso tempo, investir o nosso tempo numa viagem de 350 km. Eu estou cá em cima, em Braga. E portanto, acho a única certeza que no fundo nós todos temos é que vem aí períodos de muita incerteza. Mas isto é vida, não é? Isto é vida, quer dizer, não há como alterar isto. Portanto, cabe às empresas agora reagir, adaptar, e aquelas que se conseguirem adaptar, isto é um bocadinho clichê, mas aquelas que se conseguirem melhor adaptar, reinventar, isso tem-se visto em pequenas empresas que agora fazem viseiras, que fazem máscaras, que fazem batas, a própria Zara, que está a fazer batas, quer dizer, eu acho que isto é algo que deve nos orgulhar enquanto sociedade, e acho que, sobretudo, a sociedade civil, os privados, eu vou chamar assim, porque aqui há um bocadinho os dois mundos, e vamos falar à frente sobre isto, têm feito um trabalho inexcedível. Acho que estamos de parabéns, nós que estamos no mundo privado do trabalho e nas empresas, estamos todos de parabéns, porque efetivamente temos conseguido dar um aporte e dar uma contribuição muito grande para ultrapassar esta crise. E depois, relativamente à nossa empresa, efetivamente, como o Pedro Pimentel disse, nós
temos a sorte de estar num setor que é considerado um setor essencial. Portanto, o setor alimentar é um setor prioritário, foi tratado assim desde o início, e bem. É um setor que eu hoje orgulho-me ainda mais de estar incluído, porque efetivamente temos provas que não falhamos aos portugueses. E como o Pedro disse, e eu subscrevo, foi quase um espírito de missão. Aquilo que eu passei às nossas equipas e que as nossas equipas passaram todas umas às outras, aquilo que nós vivemos foi efetivamente um espírito de missão, porque tínhamos efetivamente a noção que tínhamos os portugueses a precisar de nós. E, portanto, no setor alimentar, e que falo do setor alimentar, falo do setor da distribuição, falo do setor da grande distribuição, que teve aqui um papel também muito importante. E, portanto, acho que estamos aqui também, o setor alimentar está de parabéns pelo cumprimento que teve, sobretudo as empresas portuguesas. E o Pedro também vai tocar neste ponto, com certeza. Eu acho que daqui para a frente há algo que a sociedade civil tem que interiorizar de uma vez por todas. As empresas portuguesas têm que ser ajudadas no sentido, temos que comprar, temos todos tomar decisões, temos comportamentos de compra, privilegiar aquilo que é português. Porque é nestas crises que se nota que quem cá está são efetivamente as empresas portuguesas a dar corpo e alma às balas. E, portanto, fomos nós, setor alimentar, e nós, empresas portuguesas, que no fundo demos o nosso grande contributo para ultrapassar esta crise. Podia ser muito mais grave caso essas empresas tivessem problemas em termos produtivos, etc. E, portanto, isso não aconteceu. Tivemos um boom explosivo de consumo a quando portanto, do lockdown, e efetivamente isso agora já não acontece. Portanto, os consumos voltaram aos índices normais e, portanto, neste momento há uma estabilização do volume de compras por parte das pessoas. Portanto, eu acho que vivemos num mundo, eu vou dizer interessante, pegando as palavras do Pedro Teixeira, um mundo interessante. Eu acho que há aqui um lado, podemos retirar aqui lições muito positivas disto que estamos a passar. Obviamente que há um lado negativo, sobretudo o lado das mortes, obviamente, mas eu acho que nós temos que nos adaptar, temos que reinventar e temos que tomar decisões para que no futuro o país e as próprias empresas estejam mais sólidas para enfrentar este tipo de crises, que eu acredito que se calhar vão ser mais usuais do que aquilo que possamos pensar. No fundo, tentando fazer aqui um resumo das vossas intervenções, há aqui claramente uma vontade há aqui um claro sinal de que os portugueses mudaram e adaptaram-se facilmente a uma situação difícil e que as empresas deram uma resposta cabal, quer num fator que era efetivamente primordial, que era alimentar, e havia de facto, como o Pedro Pimentel referiu, havia inicialmente um problema grande de tentar perceber o que é que ia acontecer no assambarcamento, que não se verificou, e todos nós portugueses conseguimos dar, de uma certa forma, pôr o nosso melhor nesta situação. Eu já agora, porque acho que é importante referir isso, e porque acompanho de perto, por variedíssimas razões, porque procuro estar informado, e não só. No caso concreto das águas, da água de Monchique, Vítor Hugo, a empresa teve logo no início, e é uma empresa que necessitava de produzir, tomou vários aspectos até internos, digamos, de solidificação das suas equipas, com aumentos aos seus colaboradores. E além de que tem prestado serviços de entrega de águas aos hospitais. A Centro Marca também fez junto dos seus associados uma série de ações que permitiram ajudar, digamos, a construção o Pedro depois falará nisso. Vítor, é importante ter as equipas motivadas para enfrentar uma situação destas? Eu acho que é fundamental, e aliás, nós, voltando aqui um pouco atrás, o nosso primeiro contacto com esta epidemia foi até um bocadinho antes do lockdown português. Porquê? Porque nós trabalhamos muito com técnicos italianos e já sentimos a dificuldade, eu diria 3 semanas antes, ou talvez 3, 4 semanas antes, em que os técnicos viessem a Portugal,
portanto, desenvolver trabalhos nas nossas linhas. E, portanto, nós começamos logo de início a ter alguma percepção de que algo de grave iria acontecer, na medida em que em Itália não deixavam as pessoas sair já para outros países. Era necessário umas autorizações especiais, etc, etc. E, portanto, a nossa empresa o que fez, e quando nos apercebemos efetivamente da grandeza deste problema, decidimos, obviamente, reforçar aquilo que era a motivação dos nossos colaboradores. Uma das primeiras decisões que tomamos foi, efetivamente, durante esta pandemia, aumentar os salários dos nossos colaboradores, aqueles que estão na linha da frente, em 10%. Isto foi uma forma nós chamamos daquilo que é o prémio coragem, não é? Portanto, porque é realmente necessário ter coragem e ter um espírito de resiliência para ir todos os dias trabalhar no meio desta epidemia. Portanto, esse reconhecimento foi algo que nós achamos que era fundamental dar para podermos contar até com estas equipas, obviamente, para continuar a gerar riqueza e a gerar produção. Portanto, esse foi uma das grandes decisões. Logo no início desta epidemia, tomamos imediatamente esta decisão. A outra foi, obviamente, algo que já fazíamos no passado, sempre fizemos, que é, no fundo, doar o nosso produto a instituições que dela necessitem. Os hospitais, obrigatoriamente, por estarem no fulcro desta epidemia, foram, obviamente, as instituições que escolhemos de início, mas neste momento já estamos a entregar água, hoje mesmo, às IPSS de Loulé, aos lares de idosos, às câmaras municipais que depois vão distribuí-las por várias instituições de solidariedade, há associações que depois a distribuem por outras associações. Portanto, isso é algo que faz parte do ADN da nossa empresa e que nos orgulha. No fundo, estamos a cumprir aquilo que é a nossa missão, não mais do que isso, é a nossa obrigação como empresários. Como empresários. Pedro Pimentel, há bocado fugiste ali para a zona escura, mas voltaste. Não, isto é uma das consequências destas crises. Falamos de várias. Uma das consequências básicas é que hoje em dia as nossas infraestruturas, principalmente as nossas habitações, e se vivemos em zonas habitacionais que não são propriamente isoladas, temos um problema, é que de repente toda a gente dos nossos prédios está a usar a net e eu sigo uma posição um bocadinho menos própria e não se admirem de ver abanar a câmara porque tenho... Pedro, por isso é que eu venho para os escritórios, é que aqui não está ninguém. Eu tenho ideia que neste prédio sou sozinho. Só um passo atrás para darmos um passo à frente, só para explicar uma coisa que há bocado, porque se calhar deixei mal entendida, e que o Vítor tocou e que acho muito bem. Eu não digo que estas crises não nos reforcem enquanto mais seres humanos, porque acho que aqui há muito do humano numa coisa que nos afasta. O confinamento tem esta parte má da ausência do toque, do carinho, da ausência da proximidade e torna-nos às vezes um bocadinho afastados. Eu acho que aquilo que eu queria dizer há pouco é um bocadinho isto. Sinto isto como cidadão, sinto isto como pessoa ligada ao meio empresarial. Nós hoje vivemos não vou falar numa guerra, porque não é uma guerra, mas há aqui um choque, um conflito de interesses, claro, entre aquilo que é a perspectiva de saúde desta crise e a perspectiva económica desta crise. Logicamente, quem hoje, numa perspectiva de saúde, obviamente nós pretenderíamos que este confinamento se prolongasse tanto tempo quanto o necessário para termos a garantia de que quando saíssemos dele nada aconteceria a cada um de nós, nada aconteceria ao país enquanto tal. Quando somos empresários, quando temos empresas, postos de trabalho, quando temos as pessoas que estão a subir as paredes, como dizia o Pedro há bocadinho, nas áreas comerciais, quando temos tanta gente que não está na área alimentar, por exemplo, e que tem estabelecimentos, tem empresas que não estão a funcionar, temos que ter aqui um equilíbrio das duas coisas e perceber, como nós temos vindo a dizer muitas vezes, isto é uma coisa que na vida se aprende muito cedo, não há risco zero. E nós todos temos que saber assumir esses riscos, o país tem que saber assumir esses riscos. O que eu vejo hoje dos cidadãos é uma perspectiva às vezes um bocadinho dúbia, isto é, há muitos de nós, e era isso que eu queria dizer há pouco, que têm por razões várias, porque não têm uma preocupação do que é que irá acontecer no final de cada mês, porque não têm uma pressão no sentido de que as funções que exerce ou do trabalho que faz são essenciais ou tão essenciais assim,
esta situação até representa um certo conforto. Vou brincar um bocadinho, há algumas pessoas em que são umas férias em que, por simplesmente, sai-se menos de casa, não é muito mais do que isso, e há outros que não, que estão a viver uma situação muito dramática, principalmente todas aquelas pessoas que dependem daquilo que fazem para viver. E há muitas pessoas que dependem exclusivamente daquilo que fazem para viver, e há este toque que é muito, quem acompanha, se calhar todos nós, se calhar, faremos de alguma forma, quem está um pouco nas redes sociais, etc., percebe que há quase um desdém de quem está hoje em casa relativamente a quem está na rua, como sendo qualquer pessoa que está na rua um criminoso potencial que está a contribuir para um contágio que existe, esquecendo que muitas das pessoas que estão na rua não estão porque querem, estão porque necessitam de estar, e muitas pessoas estão confortáveis na sua situação. É só isto que eu queria dizer. Em relação àquilo que o Vítor dizia, tocando depois no que o Carlos também falou, eu acho que se houve a altura em que se percebeu que as empresas, as marcas, são muito mais do que uma mera razão social ou um mero rótulo de um produto, esta é uma altura em que se percebe isso bem. E percebe-se isso, no caso de uma centromarca, eu diria isto até de uma forma um bocadinho diferente. Nós tivemos, ao longo destas semanas, um grande prurido em divulgar algumas das coisas que nós fazemos, que as empresas fazem, por uma questão de, eu acho, de comedimento e, acima de tudo, de mostrar que estas coisas se fazem por responsabilidade, não se fazem apenas e só por uma razão publicitária, comercial, pura e dura, de se ficar bem na fotografia. Claramente, as empresas fizeram aquilo e cobriram muitas das brechas que o Estado, o sistema, não conseguia cobrir. Nós não tínhamos dúvidas nenhumas que muita da resposta que foi possível dar em aspectos essenciais como o aspecto da saúde, se não fosse a ajuda privada, teria sido seguramente muito mais complexa. Para além disso, há uma questão que eu acho que é básica, e é uma questão, vou dizer, terceira e egoísta. Para nós empresas, para nós empresários, para nós postos de trabalho, para nós produtos, a saúde, nesta altura, é um valor fundamental. Nós, como país, tivemos ao longo, é muito fácil, ou é relativamente fácil tentar fazer aqui uma comparação com o que aconteceu cá em Portugal em 2011, 2012, a seguir à intervenção da Troika, e aquilo que todos nós pensamos nessa altura, e não acredito que as pessoas que estão aqui à volta destes ecrãs não tenham pensado todas isto, que era, nós não pensamos que 4 anos ou 5 anos depois, Portugal teria recuperado da forma que recuperou, e escrevi-o várias vezes, aquilo era um problema para uma década, era um problema eventualmente para uma geração. E nós recuperamos relativamente mais fácil do que outros países, ou do que a situação que nós pensávamos que iríamos recuperar enquanto Portugal, porque tivemos algumas coisas a apoiar-nos. E duas das coisas que nos apoiaram foram claramente a capacidade exportadora, em muitos setores, e foi, vamos ter aí, penso que é muito, muito amplo o efeito que isso teve na nossa economia, o setor do turismo. Do turismo, claro. E para o setor do turismo, se alguma coisa foi fundamental neste período, foi um valor que se conseguiu transmitir, sem que se fizesse disso demasiado alarde, que foi o valor da segurança. Portugal conseguiu, ao longo da década passada, conseguiu atravessá-la sempre com alguma constatação de que, relativamente a outros países, a outras situações, a outros mercados de destino turístico, Portugal apresentava uma situação de sol, conforto, comida e segurança. Eu penso que nesta altura a saúde vai ter um valor muito, muito parecido aquele que foi o valor da segurança, sendo que saúde é segurança, não é? Quando nós vamos para um sítio qualquer, desejamos que ao chegarmos a esse sítio ter a recepção enquanto país simpático, ok, mas também uma infraestrutura que nos permite estar numa situação qualquer de imponderável, nos permite ter segurança na presença desse país. E a resposta do nosso SNS, a resposta de uma forma como a saúde está a responder em Portugal, até a forma como isso está a ser reconhecido exteriormente, penso que pode ser um trunfo importante, até do ponto de vista económico, para nós recuperarmos mais rapidamente num futuro próximo. Do ponto de vista da ação das empresas, só para terminar, do ponto de vista da ação das empresas, eu acho que há aqui muito de voluntarismo, obviamente, mas também há muito de organização. Nós, julgo eu, não faz as coisas de uma forma ad hoc, tenta perceber quais são as brechas que outros já colmataram e fazer coisas distintas. Por exemplo, no caso da Centromarca, nós não fazia sentido fazermos apoios que fossem mais do mesmo que as várias empresas fizeram, tentamos fazê-lo de uma forma diferente, dentro daquilo que é a pequeníssima escala de valor que nós podíamos dispor numa situação destas, mas acima de tudo fazer coisas que tivessem algum efeito multiplicador, que servissem de exemplo para o que outros fizessem.
e foi um bocadinho esse o esforço. Eu concordo com o Vítor que nós vamos passar numa fase em que o voltar ao consumir português, aquilo que muito hoje se fala da autossuficiência, ou em termos do país enquanto máquina perante uma situação destas, vale a pena dizer isto, porque não é mentira. Todos os países, principalmente os países mais fortes, estão a ter atitudes altamente protecionistas dos seus mercados e altamente protecionistas dos seus recursos. Nós, aquelas coisas que vemos e lemos relativamente aos quase atentados, tornar equipamentos reféns em determinados países, ir roubar, problemas de expressão. Nem 8 nem 80. Nós vemos isto também ao nível das coisas mais básicas, ao nível de matérias-primas, que não saem dos países, porque os países dão instruções claras às suas empresas para não o fazer e para desviar para os mercados internos. Por isso, numa altura em que eu acho que também se perdeu um bocadinho este contexto internacional, a União Europeia, ao contrário dos governos nacionais, a União Europeia tem sido, perdoem-me, uma desgraça no acompanhamento de toda esta crise. A União Europeia não existe enquanto bloco nesta altura na reação a esta crise, a tentar sobrepor ou fazer algumas ações mais do ponto de vista financeiro, nunca do ponto de vista estrutural, mas só para terminar, Carlos, aquilo que eu julgo que vai acontecer nesta fase é claramente que temos que voltar a estes valores básicos. Eu não posso dizer apenas do consumir português, como sabem, numa Centromarca nós temos empresas, muitas empresas multinacionais estão ali mas, na verdade, essas empresas em Portugal são portuguesas. Essas empresas têm que justificar perante a sua casa-mãe exatamente a mesma coisa que uma empresa tem que justificar perante os seus acionistas. Nenhuma subsidiária portuguesa existe meramente porque sim. Existe porque tem que existir, porque o mercado assim o exige, e nós vimos em 2011, 2012 um movimento grande a que nós chamamos as iberizações, às vezes mais do que iberizações, as sul-europeizações, e sempre que isso acontece, nós estamos a perder. Estamos a perder por uma razão muito simples. É que, brincando, normalmente dizemos que nem bom vento, nem bom casamento. Não é só isso. Há uma clara dificuldade em perceber, noutros mercados, que nós não somos a 18ª autonomia. E como não somos a 18ª autonomia, precisa ter... o nosso consumo é diferente, o nosso cidadão é diferente, por muito que tentem fazer uma equiparação. O cidadão do Minho, se calhar, é muito parecido com o galego, e o cidadão do Alentejo poderá ser parecido com o andaluz, mas nós somos um país, não somos os Estados Unidos de Espanha, não é? Como nós sabemos que Espanha é um país bastante diferente de nós. Por isso é importante que nós tenhamos essa noção, numa fase destas, se não tivermos essa cuidado, nós vamos novamente perder esfera de atuação aqui em Portugal, e isso pode ser muito relevante em termos de futuro da economia. Obrigado, Pedro. O Pedro Pimentel. O Pedro Teixeira, quase que ficavas aqui numa espécie de berlinda, visto que a Continental, ainda por cima, sendo uma marca internacional, mas com raiz na Alemanha, né? Quase que foi feito aqui um levantamento de rancho pelo Vítor Hugo quanto às marcas estrangeiras. Eu sei que não. Eu agradeço porque acho que é um ponto super importante. Enfim, eu concordo com aquilo que o Vítor disse e concordo com o que o Pedro disse, ok? E nós somos um exemplo claro desta situação. Em primeiro lugar, nós, efetivamente, somos uma multinacional, mas, graças a Deus, e como eu comecei por dizer, neste momento temos 7 empresas a operar em Portugal e, portanto, já contribuímos de forma bastante acentuada para o que é a economia portuguesa. Mas mais do que isso, nós somos, ainda existem outras, mas temos uma das principais marcas presentes de pneus no mercado nacional, é a marca Mabor, que é a marca nacional, é uma marca portuguesa, ok? E é uma marca super importante dentro do portfólio de marcas que nós temos e que comercializamos, e portanto nós claramente vestimos a camisola do que é nacional. O que é nacional é bom, não é? É bom, exato. Gostava de dizer, não é? E portanto, estamos exatamente nessa onda. Mais, outra coisa que o Pedro mencionou aqui, que também nos é muito, muito querido, que é esta questão da iberização. E eu posso falar disto com alguma independência, porque eu estive a trabalhar em Espanha durante alguns anos e, portanto, não tenho nada razão de queixa de Espanha, antes pelo contrário, fui muito bem recebido, e esta coisa dos bons casamentos ou maus casamentos, bons ventos e maus casamentos, eu não concordo nada com isso, mas
Mas, ao mesmo tempo, tenho que dizer que, normalmente, quando se fala de iberização, não se fala de iberização. Fala-se de espanholização. Isto é, o ponto de decisão passa rapidamente para Madrid, para Barcelona, passa para Espanha e pronto, e falamos e mascaramos isto um pouco na iberização. Nós, na Continental, efetivamente, neste momento temos esta grande vantagem e é um dos pontos diferenciadores se nos compararmos com outras empresas do mesmo setor. O nosso ponto de decisão está aqui em Portugal. Nós somos, de facto, quem tomamos as decisões, obviamente com as premissas, obviamente dentro do que é a estratégia global do grupo, mas as decisões de Portugal para o mercado português são tomadas pelas pessoas que cá estão em Portugal. E isso é fundamental nesta capacidade de estarmos a dar resposta às necessidades específicas, como o Pedro bem mencionou, que podem ser em algumas coisas similares às de Espanha, mas em muitos são diferenciadas. E, portanto, nós temos esta capacidade, efetivamente, de adaptar aquilo que é necessário às necessidades do nosso país. Eu gostava de voltar aqui um bocadinho atrás, que foi um pouco o que o Vítor esteve a falar relativamente a esta questão de diferentes setores na nossa economia estarem a ser afetados de maneira diferente. O nosso setor automóvel, enfim, no tocante ao que é esta área do pós-venda e da área de pneus, está intrinsecamente ligado à questão da mobilidade, ok? E, portanto, como vocês devem imaginar, se há coisa que não existe hoje em dia muito é mobilidade. As pessoas estão todas em casa, as pessoas que estão em casa não andam nos seus carros, se não andam nos seus carros não gastam pneus, e se não gastam pneus a gente também não os vende, nem os nossos parceiros têm essa capacidade. E, portanto, claramente estamos a ser bastante afetados com toda esta situação. De formas diferenciadas, porque também é preciso dizer que, por exemplo, na questão dos veículos ligeiros há uma penalização muito, muito, muito grande, mas, por exemplo, quando no tocante a veículos industriais, porque toda esta indústria da logística ainda continua a funcionar, por exemplo, em termos de pneus de caminhão e veículos industriais, movimentação de cargas, logísticas, etc., nós continuamos com uma atividade bastante interessante, se calhar também um pouco abaixo do que foram anos anteriores, mas ainda assim interessante. E, portanto, eu aqui gostava de ressalvar e de agradecer, porque, de igual forma, às vezes é mais visível toda estas profissões que andam na rua e que são verdadeiros heróis nesta altura, como é todos os profissionais ligados ao setor da saúde e também da distribuição, mas dentro do que é a nossa rede de parceiros, nós temos gente com a casa aberta, só eles sabem com que dificuldades, não é? Para garantir que efetivamente a pouca mobilidade que existe, ainda assim, porque necessita desse serviço oficinal e de estar a dar esse serviço para manter essa mobilidade, como são os veículos de emergência médica, como são os caminhões em termos da distribuição, como é os próprios profissionais da saúde que necessitam dos seus veículos para se deslocarem para os hospitais e para as suas casas. Nós temos toda uma rede de profissionais que, de forma bastante corajosa e valente, mantêm as suas portas abertas para dar efetivamente este serviço, e eu gostaria neste momento também de agradecer a todos eles, porque efetivamente é um trabalho que custa, porque, como eu vos disse, só eles sabem essa dificuldade de manter as portas abertas neste período tão complicado. Tão complicado. E nós, do nosso lado, temos feito o nosso melhor para os apoiar neste período, mantendo, por um lado, a nossa disponibilidade de produto, mantendo as nossas entregas, para que efetivamente todo este percurso seja ultrapassado o mais rapidamente possível. Isto, de facto, como o Pedro e o Vítor disseram, isto é uma guerra com várias batalhas. Eu diria que estamos agora numa fase importante em que parece ser que estamos a vencer esta primeira batalha, que é extremamente importante, que é esta batalha sanitária, na qual conseguimos manter aqui a curva
abaixo do que é a nossa capacidade em termos de sistema de saúde, que era fundamental para não vermos estas imagens tão dramáticas que temos vindo a ver noutros países, como a Itália ou aqui ao lado em Espanha. E parece ser que esta primeira batalha nós tivemos esta capacidade. Não vou entrar aqui em considerações políticas, se foi, se não foi, se deixou de ser, se o confinamento é a melhor opção ou não. Eu, sinceramente, eu tenho que ser humilde e dizer, eu não sei se foi ou se não foi, eu sei que está a resultar. E eu acho que só daqui para a frente é que podemos olhar para trás e dizer assim, de facto foi a melhor opção ou não foi. Porque, efetivamente, aquilo que nós vemos é que há várias soluções neste momento a ser praticadas em diferentes países e com resultados iguais, enfim, e portanto eu acho que só mais para a frente é que vamos ter essa capacidade. Agora, dito isto, nós temos aqui outra batalha muito, muito importante pela frente, que é esta que virá a seguir, que é esta relativamente à questão económica e da reabertura. E há aqui um aspecto fundamental, porque ao fim e ao cabo é isso que depois vai mover a economia, é a confiança das pessoas. Okay? Eu acho que neste momento entramos numa fase em que, posso estar enganado, mas eu acho que vamos assistir a uma mudança do discurso de todas as pessoas neste aspecto, em que vai ser muito no reforço da confiança, das pessoas perderem este medo, porque como o Pedro disse bem, há muitas que estão confortavelmente em casa, não é? E mais do que conforto, também estão com medo de sair para a rua. Sair para a rua é quase um ato de de coragem, não é? E portanto, vai haver esta necessidade de criar meios das pessoas sentirem-se confortáveis em ir para a rua e voltarem a reativar o que é a economia, que é fundamental, porque senão esta segunda batalha, eu não sei se não deverá ser pior do que sabemos até agora. Eu penso, não sei se vou interpretar erradamente aquilo que o Vítor Hugo Gonçalves dizia há pouco, a segunda vaga da onda que o Pedro falava do tsunami, não era necessariamente uma segunda vaga que se fala da epidemia da pandemia lá para novembro, dezembro, mas eu penso, Vítor Hugo, que era mais até a questão deste embate e desta vaga económica que vamos sentir agora quando sairmos deste adormecimento coletivo em que estamos. Os números já estão, não é? Quer dizer, os números já estão em cima da mesa, não é? Estamos a falar de um decréscimo do PIB em Portugal de cerca de 8%. Estamos a falar de uma taxa de desemprego que está apontada para os 14%. Temos 1 milhão de pessoas já em layoff. Portanto, os números já estão em cima da mesa. Os economistas nisso são muito rápidos a prever a desgraça. E, portanto, a desgraça, no fundo, já está. Agora, vamos saber reagir a ela da melhor forma ou não? O Pedro Pimentel há pouco falou de uma questão que para mim é essencial. Eu divido esta recuperação em duas fases. Uma, o curto prazo, eu até diria o curtíssimo prazo, porque as ajudas que eventualmente irão ser dadas, porque a propaganda é muita, mas depois em termos práticos ainda nada chegou à economia, portanto a verdade é esta, portanto tem que ser dita. Os nossos políticos às vezes gostam de falar muito para o ar e depois esquecem-se que os empresários é a questão do terreno e sentem e é preciso dizer a verdade. Portanto, a liquidez ainda não chegou às empresas, mas eu acho que há aqui, portanto, estes dois períodos, o curtíssimo prazo e o médio prazo. O curtíssimo prazo vai depender das ajudas que o Governo, mas sobretudo a União Europeia, e concordo com o Pedro, a União Europeia tem tido um comportamento, eu diria, altamente condenável. Eu não quero culpar ninguém, nem a Alemanha, nem a Itália, nem a Itália não, porque a Itália infelizmente está numa situação muito frágil, mas nem quero culpar os países nórdicos ou do Norte contra os países do Sul, mas a verdade é que a União Europeia como um todo não se tem portado da melhor forma. E a melhor forma, na minha opinião, a minha humilde opinião é eventualmente utilizar o chamado sistema de bazuca, não é? Portanto, é necessária a bazuca orçamental. Portanto, e essa bazuca tem que ser algo muito poderoso. Veja-se o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são um exemplo em muita coisa, mas em termos económicos temos todos que concordar que é um país com uma flexibilidade, com uma capacidade de se reinventar, de se transformar muito rápido e que consegue superar porquê? Porque é rápido a agir. É rápido e age com
com convicção. O pacote económico que foi decretado pela administração Trump é gigante, quer dizer, está a anos-luz da União Europeia, 18 vezes. 18 vezes, portanto, estamos a falar de um território que tem mais ou menos a população, menos que a população europeia, e o território em termos de quilómetros quadrados úteis, vamos contar o Alasca lá para cima, é mais ou menos a mesma coisa. E, portanto, estamos a falar de 18 vezes, isto é um número interessante. Veja-se a Alemanha. A Alemanha, o pacote económico da Alemanha é um pacote que é 3 vezes superior ao pacote económico aprovado para os 27 Estados-membros. Portanto, a União Europeia claramente não está a fazer aquilo que pode fazer para ajudar a ultrapassar esta crise. E só assim é que Portugal, evidentemente, Portugal também tem culpa própria. Porque a Alemanha pode dar esse pacote, porque também fez o trabalho e acumulou superávitos durante anos e anos e anos. Portanto, e nós fomos despesistas. A verdade tem que ser dita, portanto, e é isto que temos no nosso país. Portanto, de facto, a única forma de ultrapassar isto é Portugal, infelizmente, tem que ter ajuda. As empresas têm que ter ajuda, a liquidez tem que chegar ao mercado. E, portanto, cabe neste caso, e eu sou um europeísta convicto, acredito mesmo na Europa, eu acho que estamos aqui numa fase em que só existem 2 caminhos. Ou a Europa dá um passo atrás, e dar um passo atrás é, eventualmente, não ajudar, e aí a Itália, provavelmente a Itália, se falar de uma saída da Itália do euro, e saindo da Itália do euro, eu acredito que é a decadência do projeto europeu, deste bonito projeto europeu. Ou, por outro lado, vamos reforçar aqui a União Europeia, que é o que eu quero, é o que eu desejo, e vamos para a frente com uma Europa unida, uma Europa forte, porque às vezes esquecemos que a Europa ainda é o maior mercado de consumo do mundo. Ainda somos, portanto, per capita, obviamente que a China está a crescer, mas não tem os índices que a Europa tem, somos o maior mercado mundial e, portanto, nós não estamos, claramente, a utilizar a força que temos para fazer frente a esta guerra. Portanto, Vitor, deixa-me, sem te querer interromper, eu gostava de dar a minha opinião relativamente a esta situação, porque eu acho que eu concordo plenamente contigo. Eu acho que isto é, mais do que outra coisa qualquer, uma oportunidade para a Europa sair reforçada. Nestas situações, o que acontece é que os problemas que estão aí vêm ao de cima. E um dos problemas, quer a gente queira, quer não, é que nós podemos olhar para a dimensão, nós podemos olhar para os mercados, para as diferenças, etc, mas o que é facto é que, da mesma forma que nós temos diferenças na Europa, nos Estados Unidos há diferenças brutais entre os vários Estados. E o nível de implicação e o nível de afetação da doença e de todas as outras situações económicas tem diferentes afetações a nível dos Estados diferentes, em diferentes Estados dos Estados Unidos da América. O que acontece é que é uma pessoa a tomar decisão. E nem vou caracterizar a pessoa em questão, ok? Que não está aqui, não é isso que vamos dizer, mas é uma pessoa a tomar essa decisão. E na China é uma pessoa a tomar aqui a decisão. Quantos somos a tomar decisão na Europa? No mínimo 27. E mais outros que estão ao tal e não sei o quê. E, portanto, isto não nos traz seguramente a agilidade e a rapidez necessária para, de uma forma proativa, tomar uma posição perante estas coisas. Não só isso, como, e aí eu posso falar do exemplo da Continental. Eu posso-vos dizer que é compreensível, não é justificável, mas é compreensível que, de facto, quando olhamos para os países nórdicos, se entenda que tem uma posição diferente perante tudo isto, ou inclusive a Alemanha, do que nós temos, ou que a Itália tem, ou que a Espanha tem. Porque, efetivamente, o nível de afetação que eles tiveram é totalmente diferente do nosso. E, portanto, a forma como eles olham perante esta situação, dizem, não, nós não precisamos, para que é que nós precisamos disso e não sei o quê? Porque, efetivamente, eles não foram afetados ao mesmo nível que nós fomos, não é? Mas é imperioso que se tome uma decisão conjunta e que, de facto, haja aqui, permita uma expressão, quase uma máquina de fazer dinheiro que, efetivamente, permite esta liquidez. Porque o outro caminho é esse, é aquilo que tu disseste bem, é uma Itália dizer, então se é aí,
então nós saímos, e se a Itália sai, seguramente Espanha sai, e seguramente nós também sairemos. E claramente é o fim do euro, é o fim de uma Europa Unida. Portanto, eu acredito piamente que isto pode ser uma oportunidade para nos unirmos mais e que tenhamos aqui uma solução concreta que permita a liquidez, porque depois, noutro sentido, também não nos enganemos. Ainda que sejam economias diferentes, Alemanhas e outros, e eu agora falo do meu setor, não é? Gostam muito que no sul da Europa, na Itália, na Espanha, em Portugal, se continuam a comprar os BMWs, os Mercedes, etc, e os Volkswagen, porque efetivamente também contribuem para esse consumismo e para essa produção dos países da Europa Central e dos nórdicos. E, portanto, eu não tenho dúvidas que isto tem que ser visto como uma oportunidade. Uma das tentar só. Deixa-me só fazer só uma questão simples, não é discordar, mas eu acho que há aqui uma questão prática que, apesar do efeito prático desta crise nos países ser distinto, todos eles a vão sentir. Os efeitos recessivos, em termos europeus, pelo menos, eu penso que não vão ser comuns. Todas as economias vão perder, em termos de PIB, percentagens que, dependendo do período de lockdown, que isso é outra das equações, é que quanto maior o período de lockdown, mais fundo o buraco. Quanto mais fundo o buraco, mais dificuldade, digamos, o recrescimento depois disto. Daí também a necessidade de todos os países, hoje nós vemos a discutirem exatamente qual o momento para a reabertura de portas. Como sabem, a Áustria foi o primeiro país da Europa a tomar medidas concretas nesse sentido. Também era o país que tinha os melhores indicadores para o fazer. Foi mais fácil, mas na verdade isso é digamos, a fotocopiadora que o Pedro estava a falar tem os seus custos, porque os custos não se vão pagar no momento presente, vão pagar alguns à frente. Eu diria que há um efeito prático para países muito expostos em termos externos como nós, quer em termos de importação, quer em termos de exportação, são muito claros, que é assim, nós não vamos ter, por exemplo, e voltando àquela comparação que eu estava a fazer há pouco, relativamente ao 2011, 2012, nós não vamos estar metidos nós num buraco quando outros estão numa situação bastante mais confortável. O mundo, genericamente, a Europa, mais concretamente, vai estar em conjunto. É uma grande diferença. Essa grande diferença vai nos afetar em termos de produção, daquilo que sai de cá, daquilo que chega cá, vai nos afetar em termos de turismo, que são mercados emissores importantes e não são, há dois níveis, há um nível do risco, saúde, mas há um nível da disponibilidade financeira, e vai nos afetar agora, se calhar isto afeta ao Pedro de uma maneira, ao Vítor de outra, nós vamos ter famílias com rendimento disponível mais baixo no fim disto, e vamos ter claramente uma dificuldade que é dar às pessoas o que as pessoas necessitam, sendo que as pessoas não têm dinheiro para pagar aquilo que nós temos ou aquilo que nós lhes oferecemos até aqui. Isto introduz novos riscos, introduz os riscos de voltarmos a uma situação, por exemplo, no nosso setor mais do grande consumo, de voltarmos à paranoia, diria, do baixo preço e da destruição de valor a qualquer preço. Vai-nos afetar enquanto marcas, e porque qualquer um de vocês tem um orçamento para gerir e quando tiver que tomar decisões para um orçamento que é mais curto, vai ter que fazer cortes, e normalmente fazem-se cortes naquilo que são as áreas, como por exemplo da comunicação, como são as áreas da inovação, como são as áreas de todas as matérias que são relevantes para marcas serem marcas, não é? Porque as marcas só são marcas quando fazem dessa forma, e também vai ter aqui um reflexo muito grande a outros níveis operacionais. Eu acho que esta crise nos vai trazer uma coisa muito interessante, por exemplo, a nível de função logística. Percebemos como é que toda a supply chain vai funcionar a partir daqui. Se alguns destes hábitos que as pessoas, quando estão em casa, adquiriram, se permanecem ou não. Nós temos uma excelente supply chain, por exemplo, no setor da distribuição, do retalho alimentar, temos uma excelente supply chain em tudo que é entrega em base, tudo que é a entrega de grande volume. Destruímos ao longo de anos, porque se justificou de alguma maneira isso, tudo aquilo que nós chamamos a distribuição capilar. E nós hoje temos que voltar outra vez à distribuição capilar. As pessoas querem chegar e receber em sua casa 3 coisinhas. E as pessoas normalmente não têm a mínima noção de quanto esta operação logística custa. E o próprio retalhista também não tem, porque o retalhista somos nós que vamos à loja e enchemos o nosso carro e levamos a mala e subimos o elevador e as escadas até as nossas casas. Por isso, há muito de alteração que isto vai trazer
E só para terminar, eu acho que todo o digital que estamos aqui a ver vai trazer também muito de evolução. Quem trabalha em multinacionais como o Pedro deve saber bem, estamos nas 12 horas, peço desculpa, deve saber bem quantas reuniões da treta, peço desculpa do termo, se fazem, que se fazem viagens de 2 dias para uma reunião de 2 horas, que muitas vezes uma pessoa está lá, ouve umas coisas, diz 3 frases e volta para trás. Acho que há uma racionalização que vai trazer. Esperemos que essa racionalização não perca é o valor humano. Nós, quando deixarmos de nos encontrarmos, quando nos deixarmos de falar cara a cara e só falarmos assim, como estamos a falar nesta altura, podemos ganhar muitas coisas. E economicamente ganham-se muitas coisas, mas perdem-se também outras. Perdem-se muitas. Uma das questões que eu queria aqui deixar numa ronda final, e que vou quase um bocadinho contra ti, Pedro, e tu é que és o Pedro Pimentel, e tu é que és, digamos, eu li o que escreveste recentemente. Um fator de compra nosso é a confiança. Vamos precisar de confiança para voltar a pôr a economia a funcionar. A confiança quer na área da saúde, quer a confiança. Nós, se estivermos confiantes, gastamos. Se tivermos medo, não gastamos. Ficamos em casa. Quer a Continental, quer a Água de Monchique, são duas marcas que nos transmitem confiança. Eu acho que muito vai passar, de facto, por essa confiança daquilo que nós já conhecemos. Nós, na incerteza, vamos para aquilo que conhecemos, vamos para aquilo que estamos habituados, vamos pela proximidade. Que mensagem de confiança podem passar vocês hoje a quem nos está a ouvir e que amanhã, espero eu, comecem a sair calmamente de casa, a abrir barbeiros para podermos voltar a ter uma densidade capilar diferente? Pedro, queres começar, Pedro Teixeira? Força. Sim, posso começar eu. É fundamental. Uma das coisas que neste momento estamos a fazer dentro da Continental Pneus é olharmos e estabelecermos um plano estratégico para o início o reinício da atividade. E um dos aspectos fundamentais tem a ver efetivamente com isso, com a forma como queremos comunicar e como queremos comunicar a marca, ok? Eu não tenho dúvidas daquilo que o Pedro também mencionou. Nestas alturas de crise, agudiza-se um pouco ou abandona-se um bocadinho a bola da marca e o aspecto do preço, o aspecto economicista sai muito mais à frente, não é? É uma altura, por exemplo, no nosso setor em que começam a existir as opções de pneus usados, enfim, com todos os problemas que vêm daí. E, portanto, reforça esta necessidade de nós, quando estivermos a comunicar, seja para os consumidores, seja para os nossos parceiros, cuidarmos desta comunicação. E ela tem que assentar nos valores intrínsecos da marca, ok? E, ao mesmo tempo, fazer a ligação com esta alteração das necessidades e da forma como as pessoas olham para a realidade das situações, porque, totalmente de acordo com o que o Vítor disse, há um AC e um DC depois disto. A forma como as pessoas vão olhar para as coisas vai ser totalmente diferente do que foi até aqui. E as marcas têm que ter esta capacidade de proativamente alterar a sua forma como comunicam. E têm que comunicar, têm que ir à base. Tem que ir ao que são os seus valores mais intrínsecos. Falando em específico na questão da Continental, um dos valores que nós temos na nossa base tem a ver com a segurança. E com certeza que é algo que nós vamos ter nas nossas premissas de comunicação, vai ser muito, muito na base desta segurança, do que o nosso produto e a nossa marca pode contribuir para este aumentar da segurança, que, tal e qual como tu disseste, Carlos, neste momento, dos fatores mais importantes para a retoma da nossa economia tem a ver com esta confiança que nós temos que incutir nos consumidores. Confiança essa na questão sanitária, com certeza que sim, mas mais do que isso, nesta segunda fase vai ser importante é a confiança em termos de eu posso voltar a gastar não aos mesmos níveis que anteriormente, mas posso de alguma forma confortável continuar a fazer as minhas compras, etc, sendo que temos que ser realistas, quer dizer, tudo que não são bens essenciais
com certeza que vão sofrer, quer dizer, quando olhamos para a compra de veículos automóveis, pois com certeza ninguém está à espera que a primeira coisa que as pessoas vão fazer agora em junho, quando saírem de casa, é comprar um carro novo. Quer dizer, não vai estar na lista de prioridades delas, não é? Mas aqui convém, e como eu vos dizia, reforçar esta questão da confiança, porque a partir do momento que elas comecem a ter esta mobilidade, com certeza, a determinado ponto e momento, vão ter necessidade, por exemplo, de alterar e de mudar os seus pneus. Que nesse momento tenham a confiança suficiente para, quando tiverem que tomar a opção de dizer assim, eu vou optar por esta marca, eu vou optar por aquela, que tenham dentro do seu pensamento toda esta comunicação que vos mencionei, no sentido da segurança, e garantir que, se vão fazer este esforço adicional de ir por uma marca de primeira escolha, pois que tenham argumentação suficiente para tomar essa decisão de forma ponderada. Okay? Ora bem, eu acho que a confiança, todos sabemos, isso economicamente é mais do que sabido, a confiança é a base de qualquer economia. Portanto, quer os investimentos, quer o consumo, depende, obviamente, da confiança. Eu acho que há aqui eu divido isto em 3 períodos. Eu acho que há o curtíssimo, que é quando toda a gente saía deste lockdown, e já vimos que isso aconteceu na China, o chamado revenge spending, não é? As pessoas vão sair e vão querer gastar em qualquer coisa. Não será certamente num carro. Na China, pelos vistos, foi em malas de senhora. A Hermès bateu a faturação na sua loja de Xangai, no Debong, faturou 2,7 milhões de euros num dia. Portanto, eu não sei que quantidade de bolsas devem ser, mas não devem ser assim tantas quanto isso, também acredito. Portanto, há aqui um curtíssimo período que é o chamado revenge spending, que vai acontecer. Obviamente nós vamos perder muitos rendimentos e, portanto, em Portugal, se calhar isto não será o caso chinês, certamente. Depois existirá um médio prazo em que, evidentemente, vai diminuir o consumo. As pessoas vão, evidentemente, ser afetadas nos seus rendimentos e não vão gastar. Simplesmente não vão gastar. Vão gastar naquilo que é essencial. Portanto, na alimentação, na educação, na saúde. E, portanto, vão adiar as suas compras, nomeadamente de veículos, de novas casas. Vai ser muito interessante ver o mercado imobiliário, como é que se vai comportar nestes próximos tempos. Vai ser interessante, porque normalmente é um barómetro muito interessante a nível económico. E, portanto, e depois temos o longo prazo. Eu acho que no longo prazo vai demorar um pouco. Há quem diga que não, há economistas que dizem que sim, outros que dizem que não, que se isto será um V, eu acho que será mais um U. Acredito mais na teoria do U, porque acho que as pessoas acho que o consumidor, as pessoas hoje são pessoas informadas, são pessoas cautelosas, porque já passámos outras crises, e falo mais da Europa, não é? Falo mais até de Portugal, passamos outras crises e, portanto, gato escaldado, água fria tem medo, e, portanto, acho que as pessoas vão se efetivamente conter. Agora, cabe, e aqui a importância das marcas, eu acho que as marcas aqui fazem a diferença. Aliás, eu já achava que faziam no passado, porque nós vivemos efetivamente num mundo que tem perdido historicamente valores, não é? Portanto, em todas as décadas se lutava por valores, ou do racismo, ou da mulher, a luta pela igualdade dos direitos do homem e mulher. Quer dizer, nós neste momento vivemos numa sociedade com poucas guerras, os valores foram-se perdendo, a superficialidade desses valores foi-se perdendo. Eu acho que as marcas, ainda assim, as marcas não são só simplesmente rótulos, como dizia o Pedro Pimentel. As marcas representam valores, representam uma identidade, e eu acho que as marcas aí podem fazer a diferença, porque os consumidores hoje, isso está provado, consomem produtos com que se identificam. E eu não me identifico com o rótulo por ele ser azul, eu identifico o que está por trás do rótulo. Portanto, é a posição da empresa, a política ambiental da empresa, a política social da empresa, a forma como a empresa comunica, a forma como a empresa se comporta e trata os seus consumidores. E, portanto, acho que no longo prazo e no médio e longo prazo, acho que são as marcas e efetivamente que vão fazer a diferença. Acho que o preço, evidentemente, que é importante, será um fator primordial, principalmente num mercado onde existe um rendimento curto, mas acho que as marcas aqui têm um papel essencial, porque as marcas são valores de referência para as pessoas, para o consumidor e para a sociedade, e portanto eu acho que cabe também às marcas passarem, e no caso da Água Monchique, a nossa principal, digamos, característica passa pela qualidade do produto, mas também pela qualidade da empresa que pretendemos ser, não é? Portanto, pretendemos e que efetivamente somos. E, portanto, acho que cabe às marcas passar efetivamente esta confiança da melhor forma. Eu acho que isso vai fazer a diferença naquelas empresas que
que vão sobreviver melhor ou pior no futuro próximo. E, portanto, acho que efetivamente a confiança é aqui um ponto basilar para as empresas sobreviverem da melhor forma no futuro. E para a economia, não é? Para a economia. Para a economia que todos desejamos. Vítor Hugo, obrigado. Pedro Teixeira também. Pedro, queres terminar sucintamente? Se fosse na televisão já estávamos a furar todos os anúncios, já tínhamos furado toda a programação e, portanto... Concordo em absoluto com o Pedro, que partilho, como não podia deixar de ser também em absoluto, os valores que o Vítor trouxe aqui. Queria só introduzir aqui uma questão muito simples. Eu, como vocês, alguns pelo menos saberão, faço regularmente apresentações disto, daquilo, daquilo outro, e há uma imagem que tento sempre transmitir, porque também nós trabalhamos para as pessoas, e as pessoas são consumidores, não deixam de o ser, no nosso caso de produtos, e eu costumo dizer que existem 3 cotas que nós temos sempre que estar dentro delas. A primeira é a cota da carteira. Nós não tivemos na carteira das pessoas que vendemos, ponto final, parágrafo. No caso do alimentar é a cota do estômago. Eu, quando consumo uma coisa, não consumo outra, por isso eu não desato a consumir cada vez mais por si só, faço opções. E há a cota do coração. E a cota do coração são as marcas. Por isso, nós, no fundo, quando fazemos a opção, que são dentro daquilo que as minhas possibilidades da carteira, dentro daquilo, no caso do alimentar, daquilo que eu tenho que consumir, eu opto por aquilo que o meu coração me diz. E o coração só é acionado, esse valor só é acionado, se nós, enquanto empresas, enquanto marcas, o soubermos acionar. As pessoas não nos descobrem porque sim, nós temos que existir. Há uma frase costumo usar muito, que há excelentes produtos que nunca ninguém ouviu falar. Um excelente produto que nunca ninguém ouviu falar não existe, e é importante nós termos essa noção. As pessoas têm que nos conhecer e nós temos que ter a capacidade de nos dar a conhecer. Por isso, mesmo numa altura destas de crise, e se calhar especialmente numa altura destas de crise. Nunca abdicarmos de comunicar. Porque a comunicação nesta altura é fundamental, ainda mais numa altura em que todos nós não temos essas referências, precisamos destas referências. Essa seria uma mensagem que eu poderia usar para terminar esta agradabilíssima conversa e, de facto, mesmo numa altura de crise, ou essencialmente numa altura de crise, manter a comunicação das marcas é fundamental. Eu vivo e trabalho com a comunicação social e que é também um dos setores que hoje passa gravíssimas dificuldades. Deixo sempre este alerta, e quem me segue no Facebook vai vendo: comprem um jornal por dia, não sabem o bem que lhe fariam. E, portanto, terminava esta conversa aqui na página do Facebook da Porto Ideias, agradecendo uma vez mais ao Pedro Pimentel, ao Pedro Teixeira e ao Vítor Hugo Gonçalves, a todos aqueles que nos estiveram a seguir, e foram muitos, prometer que na próxima semana voltamos com um novo tema, sempre a discutirmos como é que damos a volta a esta pandemia, como é que nós conseguimos transmitir confiança e sairmos uma vez mais vitoriosos desta guerra silenciosa. A todos, uma vez mais, muito obrigado. Vou terminar o live esperando que tenham gostado e que voltem a estas nossas conversas. A nós 4 continuamos em segredo aqui a trocar algumas mensagens mais uns minutos. Muito obrigado e até breve.